Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 78, Ação e Reação, obra de Chico Xavier, dando sequência. Acentuou bem-humorado, Silas, né? Aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos, onde quer que estejamos, né? Que nos encontramos. O serviço assistencial, porém, exigia cautelosa atenção e, por isso, removemos a enferma para o aposento limpo e bem posto que a esperava. Decorridos alguns minutos, voltamos ao átrio, né? Então, descongestionado e silencioso, ali aquele pátio, descongestionado e silencioso, que quer dizer, todo mundo, né, todos os seres que haviam, os 19 seres que haviam sido, né, trazidos até ali, já haviam sido levados para os departamentos pelos emissários, pelos trabalhadores ali daquele departamento Mansão Paz. Apenas algumas sentinelas da noite velavam infatigáveis e atentas. Trabalhadores, né? Essas sentinelas, aqueles trabalhadores noturnos, enfim, esses seres abnegados, esses trabalhadores que se entregam de corpo e alma mesmo. Os tormentos entrevistos compeliam-me a pensar. Então veja bem, os tormentos entrevistos compeliam-me a pensar. André ficou pensativo. Ficou pensativo porque o caso dessa irmã havia mexido com a mente dele, com o conhecimento dele. Vira ele ali algo que ele nunca havia visto antes. Pois continua André, muitos já estudaram acerca de pensamento e fixação mental. Olha só, muitos já estudaram acerca de pensamento e fixação mental. Ele, muito, já havia estudado a respeito de pensamento e fixação mental. Ele mesmo já havia estudado bastante. Todavia, a angústia daquelas almas recém-desencarnadas me infundia compaixão e quase terror. Agora, para que André dessa forma se expresse, ou para se expressar dessa forma, você imagine bem a cena. Que
Que horror! É lógico que vou te induzir a uma imagem muito superficial. Muito. Pois pensemos nesses 19 seres que foi amparados ali por aqueles mensageiros. Pensou bem neles, 19 seres? Sim. Agora pense em 19 seres em decomposição aqui no corpo físico 20, 30 dias depois do seu desencarne. Aí você encontra aqueles corpos daquelas pessoas em decomposição, desintegrando tudo. A pele já se soltou do corpo, os músculos já se desprenderam. Enfim, aí o que acontece? Aquele cadáver, ele se levanta e sai caminhando. E conforme ele caminha para trás, vai ficando aquele rastro. Pele, cabelo, mão cai para trás, cai perna, cai fígado, cai pâncreas, vai caindo para trás. É um processo terrível que precisa ter bastante preparo para lidar com estas situações. Não são qualquer pessoas, não são qualquer um que abraçam esse compromisso, essa responsabilidade. Até porque os ministros responsáveis por esses departamentos, eles não admitem seres sem preparo. Porque conforme o trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. Isso é lei divina. Então, continua André. Confiei ao amigo que nos acompanhava, bondoso, a indefinível tortura de que me via objeto, e o assistente esclareceu com sabedoria. Olha o que Silas diz ao nosso irmão André. Em verdade, André, estamos ainda longe de conhecer todo o poder. Olha só. Em verdade, André, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. Você conseguiu entender? Em verdade, André, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. Obviamente, eu posso tentar te explicar algo com relação a isso aqui. Tentar. Pois veja bem. Eu não sei se você se lembra,
Mas nós tentamos explicar justamente essa questão no vídeo anterior, quando dissemos aqui que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que o único ser que compreende essa questão do Livro dos Espíritos, questão de número 1, é apenas nosso Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Aqui Silas está, de certa forma, tentando esclarecer André essa realidade. Olha só, em verdade, André, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento, tanto do ser humano, puro e simples, tanto do ser humano, quanto no poder do Criador. Te faço a pergunta novamente. Quem na Terra tem como conhecimento, tem condições, capacidade de compreender Deus na íntegra, conforme a questão de número 1 do Livro dos Espíritos, sem ser Jesus? Ninguém, gente. E se eu disser, fulano consegue, Bertano consegue, seria o mesmo que abjurar Deus. Porque é preciso entender que nós ainda não temos capacidade suficiente para compreender o Criador. A prova está naquela passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que muitas pessoas, às vezes, nos ouvindo aqui, ele acha muito mais fácil nos apedrejar, que eu não me preocupo com isso, do que raciocinar. Então é muito mais fácil apedrejar do que raciocinar. É muito mais fácil apedrejar do que pensar, do que estudar, do que analisar. Principalmente as passagens nos evangelhos, quando Jesus nos disse: eu sou o conhecimento, o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não através de mim. Que Jesus, com isso, quis nos dizer? Que nenhum dos seres que conhecemos no universo, nenhum dos seres que já pisaram aqui na Terra, desde quando ela passou a ser habitada por seres humanos. Ninguém, nenhum desses seres nunca estiveram com Deus. A não ser só Jesus. Ninguém nunca esteve com Deus, a não ser Jesus. Pois eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Nesse sentido, ele quis nos dizer que ele, mediante todo mundo, todos os seres que nós conhecemos, ele foi o único que esteve com o Pai. O único que conhece o caminho, porque ele trilhou esse caminho. Do princípio ao fim, ele trilhou esse caminho. Por isso ele pode dizer: pois eu sou o caminho da verdade. Eu sou o caminho, quer dizer, eu sou a ponte entre o Pai e mim. Eu sou a ponte da vida, da verdade. E ninguém, nenhum de vocês aí, olha aí, nenhum de vocês vem ao Pai se não através de mim. Sigam-me, porque eu conheço o caminho, eu conheço a verdade, eu conheço a vida, pois eu sou o caminho da verdade, da vida. Então nenhum de vocês vem ao Pai se não for através de mim. Então, com isso, dá para o telespectador entender que Jesus é o único que, na íntegra, compreende a questão do Livro dos Espíritos, questão de número 1. Respondido a Kardec: Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de, enfim, de todas as coisas. Para entender isso, para entender esse Deus, só Jesus. Por isso que um amigo nosso nos disse um dia, olha o que um amigo uma vez nos disse: Deus é a casa. Se você quiser anotar, fica à vontade. Deus é a casa. Jesus é a porta. E Kardec é a chave. O que esse amigo também quis nos dizer? Que nós, para compreender Jesus, nós precisamos compreender primeiro Hippolyte Léon Dézard Rivail. Se nós não compreendermos Kardec, nós não conseguimos compreender Jesus. Se nós quisermos compreender Deus, nós temos que compreender Kardec, nós temos que compreender Jesus, para depois compreender Deus. Você consegue entender essa tríade? Deus, Jesus e Kardec? Aí vem Silas englobando tudo, porque na íntegra aqui, ele, Silas,
responde a André, embasado no caso anterior daquela moça que eles haviam estudado, mas Silas engloba a grandeza de sentimento. Em verdade, André, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. Aí eu faço também aquela pergunta ao telespectador: será que nós temos conhecimento do poder do nosso pensamento? Não, também não. Não existe na Terra um indivíduo que pode bater no peito e dizer: eu conheço 100% o poder do pensamento. Não diga isso. Não diga isso, porque Sócrates, ele nos disse: conheça-te a ti mesmo. Aí eu te faço aquela pergunta também. Aponte-me um na terra que pode bater no peito e dizer: eu me conheço. Não. Com todo respeito. Ninguém, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, tem essa lucidez de consciência mental. Jesus Cristo, podemos dizer, esse sim encontra-se lúcido, acordado, pois o resto que me engloba toda a humanidade e todos os seres em processo de evolução, nós não passamos de amebas, nós não passamos de lesmas cósmicas rastejantes para lá, para cá, dando cabeçada. Ah, mas eu me conheço. Não. O teu eu você não conhece. Você sabe que é você nesta existência. Uma pessoa que trai, uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, que fala mal, uma pessoa que gosta de brigar por um time, por um político, enfim. Você é isso aí. Isso aí é uma máscara. Isso aí é um cabresto. Isso aí é uma amuleta. Isso aí é um apêndice. Isso aí é um álibi. Isso aí é um desculpismo. Isso aí é uma barganha. É uma moeda de barganha, uma moeda de troca que você tem. Mas nós, na íntegra, não nos conhecemos. Conheça-te a ti mesmo. Nós não nos conhecemos. Ah, mas eu me conheço. Você se conhece? Sim. Então tá. Se você se conhece, você fuma? Fumo. Então você não se conhece. Bebe? Bebo. Então você faz uso de bebida alcoólica? Sim. Você faz fofoca? Sim. Promiscuidade? Sim. Orgia? Sim. Você ainda tem orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, avareza? Sim. Arrogância? Sim. Ódio, raiva, ressentimento?
Sim. Então você ainda não se conhece. Você ainda tem angústia, melancolia, ansiedade, depressão? Sim. Transtornos neurológicos? Sim. Por que você tem tudo isso? Porque você ainda não se conhece. Porque quem se conhece, ele administra a sua vida. Ele não é nem mais, nem menos. Como, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, vou usar o termo passado. Ele foi o maior administrador que pisou na terra. O ser mais disciplinado. O ser mais perfeito. Porque puro é Deus, não é? O ser mais perfeito. O ser mais disciplinado. O ser mais controlado. Psicologicamente, emocionalmente, se é que Jesus era portador desses termos, se é. Nós temos que, às vezes, cometer um crime pecando aqui, né, para nos tentar igualar o Cristo a nós. Isso é uma ignorância imensa. E muitas pessoas acham que o Cristo é igual a nós. De forma nenhuma. Nós somos muito imperfeitos, nós somos lesmas cósmicas, nós somos um projeto em processo de evolução. Somos lá alguma coisa? Sim, sim. Que nos encontramos em processo de aperfeiçoamento. Mas não é por esse motivo que devemos também nos acomodar. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: mas devemos nos esforçar para hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Sim. Então, errar é natural. Não, errar não é natural, não. O erro está relacionado ao processo do primitivismo, da insaciabilidade do indivíduo. Porque, veja bem, quem já experimentou o mel uma vez não precisa comer mel pela segunda vez. Quem já fez uso de refrigerante não precisa tomar refrigerante novamente. Vamos entrar em outras questões. Se você tinha vontade de comer chocolate, você já comeu chocolate? Já. Ora, não saciou por quê? Que insaciabilidade é essa por chocolate? Isso é primitivismo. Você gosta de sorvete? Amo. Mas por quê? Ama? Ama coisas tóxicas? Ama veneno? Tentando, telespectador, mostrar que a humanidade ainda não se conhece. Porque se a humanidade se conhecesse, veja bem, para que experimentar pela segunda vez aquilo que a semana passada ela lambuzou os lábios? Meteu os lábios, comeu, lambuzou as mãos e na próxima semana lambuza novamente? Então, porque a pessoa não se conhece. É porque a pessoa não tem disciplina. Não tem compromisso, não tem responsabilidade, não é comprometido com a verdade. Essa é a realidade. Esse é um dos motivos porque muitas pessoas não gostam de mim. Porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade.
Já tivemos a oportunidade de dizer várias vezes. As pessoas, elas querem ouvir aquilo que as agradam. Mas não aquilo que elas precisam para a sua evolução. Você conseguiu entender? As pessoas, elas gostam de ouvir aquilo que elas agradam. O que agrada às pessoas, elas querem ouvir aquilo que as agradam. Mas elas não querem ouvir aquilo que elas precisam para a sua evolução. Então, por exemplo, eu chego, passo a mão na cabeça desse, passo a mão na cabeça daquele. Você errou, meu filho, minha filha. Errei. Não se preocupe, porque você tem toda a eternidade. Eu estou errando agindo dessa forma. Eu não posso dizer. Com o conhecimento que eu tenho dos desígnios de Deus, jamais direi a uma pessoa dessa forma. Não se preocupe, porque você tem toda a eternidade pela frente. Jamais. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém para dizer isso. A pessoa chega em mim e me descreve aquilo que fez. O muito que eu digo a essa pessoa, na condição de amigo, digo a essa pessoa: você tem conhecimento do que você fez? Sim. Eu reconheço que errei. É uma das primeiras, né? Uma das primeiras chaves é reconhecer o erro. Aí eu digo para a pessoa: bom, então se você reconhece, já é um meio caminho. Agora, você tem que expiar. Eu estou disposto a expiar. Mas não basta expiar. Você tem que reparar. Eu estou disposto a reparar. Então, mão no arado, mão na charrua e vamos ao trabalho. Ah, mas eu achava que você ia me dizer algo além. Não, eu não tenho que te dizer nada, porque tudo está escrito na tua consciência. Acontece, gente, que as pessoas, muitas pessoas, elas estão acostumadas com as amuletas. Aquelas amuletas que passam a mão na cabeça delas, conformando-as momentaneamente, principalmente mediante as atitudes ilícitas. E eu não ajo dessa forma. Vão me desculpar. Mas eu não ajo dessa forma. Conviveu comigo, mediante o que eu puder dizer, eu vou dizer a verdade. Doa quem doer. Jamais que eu vou abjurar nosso Senhor Jesus Cristo, abjurar os desígnios de Deus para ficar do lado da humanidade. De forma nenhuma. Você acha que eu vou optar pela sociedade caótica? Pela sociedade falsa? Mundana? A sociedade que preferiu Barrabás do que nosso Senhor Jesus Cristo? Jamais. Eu vou continuar com nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse é o caminho da verdade e da vida, em que ninguém vem ao Pai se não for através dele. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.